porque na aula passada teve alguém que estava com o microfone ligado e atrapalhou um pouquinho a aula. Então, se tiver dúvida, pode abrir e perguntar, não tem problema. Eu respondo durante a aula, mas no decorrer, se puder deixar desligado, eu agradeço. Então, nossa aula hoje, nós vamos falar de duas coisas. O fluxograma de chegada do paciente no centro cirúrgico, tanto para cirurgia de urgência e emergência, que é a nossa próxima aula, quanto para cirurgia eletiva, que eu vou explicar para vocês o que é, tá? E as atribuições do técnico em enfermagem no centro cirúrgico, que tem a função de circulante de sala. Vamos lá, então. Já começando essa primeira imagem, eu não sei se vocês já tiveram aula prática, mas a maneira como a gente dispõe o material para o cirurgião, para a equipe cirúrgica, para o instrumentador, para o anestesista, a maneira correta da gente dispor o material, o que é dispor o material, professora? Da gente abrir o material de uma forma asséptica, sem que, com isso, esse material, a gente contamine ele na hora de entregar para o cirurgião, para o anestesista que está ali com a luva estéreo, que está preparado para realizar anestesia, para o instrumentador, é de acordo com o que está aí nessa foto. A gente pega pelas duas abas e abre e expõe o material, e dessa forma o cirurgião, o instrumentador, o anestesista, o residente, ele vai pegar, você não pode encostar, ele vai pegar. Esta é uma forma. A outra forma é a técnica de envelope, que é a forma como empacotados, como são empacotados os materiais. Então, a gente pega por uma aba, puxa pelas outras duas abas e puxa outra aba. Vocês vão aprender isso comigo na aula prática, tá? Que a gente vai ter. Então, na aula prática, vocês vão aprender isso, tá? De forma que a gente não contamine o material que está dentro do pacote, igual ela pegou uma ponta, pegou outra, e a parte que está estéreo, ela não está contaminando. Quem vai pegar é o cirurgião, que já está com capote estéreo, tá vendo? Ele está com capote estéreo, então ele degermou as mãos, a mão dele não está estéreo. Não, a mão dele não está estéreo, mas ele foi lá, ele fez a degermação cirúrgica das mãos, ele escovou as mãos, então ele não vai contaminar esse material, porque ele já fez a degermação das mãos. Então, ele não vai contaminar esse material, ok? Comigo na segunda etapa, que a gente vai ter uma aula prática. Eu pretendo levar vocês para o laboratório para vocês terem essa aula prática de como dispor o material. Então, vamos para o fluxograma de chegada do paciente no centro cirúrgico. Como que funciona? O paciente ele vai chegar para ser atendido no pronto-socorro, teve uma queixa, por exemplo, um paciente com apendicite. Teve uma queixa em casa de dor abdominal. Há 3 dias está queixando uma dor abdominal em região à direita. Ai, meu Deus. Só um momentinho, gente. Deixa eu arrumar esse slide aqui. Nossa, tá calor. Então, esse é o fluxograma. Então, o paciente estava em casa queixando dor na região à direita, região à direita, muita dor, febre, e essa dor estava irradiando para a perna, e foi atendido primeiramente por um clínico geral. A primeira avaliação desse paciente vai passar primeiro pelo setor de triagem, né, lá, pelo enfermeiro, o enfermeiro vai encaminhar para uma avaliação do clínico geral. Esse clínico geral vai solicitar exames. Quais são esses exames, professora? Vai solicitar, primeiramente, um exame de laboratório, que vai indicar se ele está com alguma leucocitose. O que é leucocitose? É aumento dos glóbulos brancos, que vai indicar que ele esteja com algum tipo de infecção. Vai solicitar exame de urina, vai solicitar um ultrassom também, que no ultrassom que dá o diagnóstico final de apendicite.
apesar do que tem cirurgiões antigos que falam que o bom cirurgião, ele diagnostica apendicite somente pelo exame clínico, porque ele faz o teste de Bloomberg, que ele apalpa ali, né? Então, na hora que ele apalpa e solta, o apêndice bate na parede abdominal e o paciente sente dor. Este é o famoso teste para o apendicite. Então, isso identifica que o paciente está com apendicite. E aí ele vai solicitar exames, os exames vão voltar, ele vai ver que esse exame está mesmo com diagnóstico de apendicite, e aí ele vai solicitar uma avaliação do cirurgião geral. O cirurgião geral vai avaliar, vai dar realmente o diagnóstico de apendicite, aqui, ó. Vai detectar que esse paciente necessita de cirurgia, porque para apendicite não tem nenhum outro tratamento, apendicite é cirúrgico, não tem nenhum outro tratamento. Se não realizar a cirurgia, esse paciente vai ter um quadro mais complicado, vai ter um quadro de complicação. Esse apendicite vai supurar, que é o que a gente fala, né? Supurar, vai romper, porque ele vai encher de pus, vai romper e vai pus para toda a cavidade abdominal desse paciente, e ele pode evoluir para um quadro de sepse, chocar e pode acabar indo a óbito. Então, é pior para o paciente. O apendicite não tem outro tratamento a não ser o tratamento cirúrgico. Então, o cirurgião diagnosticou, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o processo de internação desse paciente, vai fazer a papelada, é uma cirurgia de urgência, tá? Nós vamos aprender na próxima aula o que é cirurgia de urgência, o que é cirurgia de emergência, o que é cirurgia eletiva, paliativa, reparativa, diagnóstica. Então, nós vamos aprender isso na próxima aula. Então, ele vai preencher a papelada de internação desse paciente, tá? Vai orientar a família, olha, o seu parente precisa fazer uma cirurgia de apendicite, o grau de risco dela é moderado, não é uma cirurgia grave, ele pode ficar internado de 3 a 4 dias, dependendo de como tiver o apêndice. Se estiver em fase inicial, ele vai embora amanhã, mas se tiver mais infeccionado, ele vai ter que ficar internado mais dias para tomar antibiótico. Vai depender do que a gente encontrar na hora que abrir ele, tá? Essa cirurgia, ela pode ser realizada por via convencional, que é a cirurgia aberta, faz a incisão e retira, ou por videolaparoscopia, videocirurgia, tá? Depende do que for a técnica e do que o hospital tiver disponível e do que o médico achar que deve ser realizado, tá? Se o apêndice estiver muito grande, já quase supurando, infeccionado, não é indicado videocirurgia, e vocês vão entender isso na aula de videocirurgia. Mas se o apêndice estiver na fase inicial, aí é indicado videocirurgia, e se o hospital estiver disponível, ele vai fazer por videocirurgia. Para o paciente é melhor, porque o tempo de cicatrização vai ser menor, o tempo de hospitalização vai ser melhor, então vai ser melhor para o paciente, para o médico, para o hospital, porque vai ter menos custo, o tempo de cicatrização vai ser melhor, vai ser menos hospitalização, menos antibiótico, o paciente vai retomar a vida dele mais rápido. Então, cirurgia por vídeo realmente é muito melhor para o paciente do que uma cirurgia convencional. Mas, lógico que tem que se olhar todo o panorama de como esse paciente está, tá? Feito isso, ele vai encaminhar esse paciente para o centro cirúrgico, tá? Aí vai internar, vai funcionar acesso venoso, vai ter todos os preparativos que vocês vão aprender comigo como que é feito esse preparativo. Dar um banho, fazer a punção venosa, realizar o relatório de admissão desse paciente, retirar adornos, conferir o jejum desse paciente. Todos os processos que vocês vão aprender de preparo de pré-operatório vai ser realizado com esse paciente, tá? Isso é para uma cirurgia de urgência, tá? Já na cirurgia eletiva, que é aquela cirurgia programada, que o paciente, tipo cirurgia plástica, o paciente vem de casa, foi no consultório, eu quero realizar quero fazer um silicone, quero colocar um silicone. Então, o paciente já foi no consultório do médico, consultou com o cirurgião já preencheu a papelada lá no consultório e só agendou comigo. Olha, você vai internar no dia 26, 7 horas da manhã, para a gente, 5 horas da manhã, porque a sua cirurgia é 7 horas da manhã, para a gente poder fazer a sua cirurgia. E vai ficar
meu preparo. Eu vou chegar no hospital com a papelada já preenchida, tá? Realizada a documentação. Vou ser encaminhada ao meu leito de internação. Lá no leito de internação vão ser realizados os preparos, o acesso venoso, realizar a medicação pré-anestésica se tiver prescrito. Tudo isso vocês vão aprender, tá? Realizados os preparos, eu vou ser encaminhada para o centro cirúrgico, tá? Esse é o fluxograma de paciente eletivo. Dúvidas até aqui? Não. Não. Só tá agarrando muito, professora, o áudio, Então, não sei por quê. tá agarrando? Pra mim tá. Tem hora que você fala e a gente não tá ouvindo. É, verdade. Tá no máximo aqui. Tá. Se continuar, vocês me falam, tá? Tá bom. Então, olha só. Agora nós vamos passar para as atribuições de vocês dentro do centro cirúrgico, tá? Então, o técnico em enfermagem dentro do centro cirúrgico, ele tem a função de circulante de sala. Um centro cirúrgico não funciona sem um técnico em enfermagem. Um centro cirúrgico funciona sem um enfermeiro? Funciona. Não. Perfeitamente. Sem o enfermeiro? Funciona. Por quê? O enfermeiro ele está ali para gerenciar, para auxiliar no processo, mas ele não vai entrar para dentro da sala para exercer o papel de circulante de sala. Lógico que se for um enfermeiro consciente, se for um enfermeiro que gosta de trabalhar com a equipe, eu, por exemplo, eu entro para dentro da sala para trabalhar com a minha equipe. Eu estou vendo que é uma cirurgia grande, é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia cardíaca, por exemplo, que vocês vão estudar comigo, cirurgia cardíaca, que tem toda uma complexidade, é uma cirurgia enorme, que dura 2, 4, 6 horas, que envolve uma série de coisas. Eu vou deixar apenas uma pessoa trabalhando dentro dessa sala para atender anestesista, equipe cirúrgica, vocês vão aprender comigo o que é? Não, eu vou entrar como enfermeira e eu vou puxar mais um outro técnico para trabalhar comigo. Então, se eu faltar no dia, por exemplo, eu sou enfermeira do centro cirúrgico, aí eu passei mal e não pude trabalhar hoje. O centro cirúrgico vai funcionar normalmente. Por quê? O técnico em enfermagem está lá para fazer o papel de circulante. Então, as salas vão funcionar. Agora, se um circulante meu faltar, eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque eu dependo do circulante para as cirurgias funcionarem. Eu dependo do técnico em enfermagem para funcionar as cirurgias. Como que funciona a estrutura do centro cirúrgico? Então, vocês viram lá no vídeo como que é uma sala, né? Eu mostrei para vocês como é uma sala cirúrgica. Vocês vão chegar no plantão, vão trocar a roupinha de vocês, tá? Então, vamos falar aqui, ó. Vão trocar a roupinha, chegou de casa, né, e tal, deu bom dia, boa noite, boa tarde. Trocou a roupinha que você veio de casa pela roupa privativa do setor. Guardou sua bolsa, seu material lá no armário, trancou, recebeu o plantão do seu colega, tá? Tá tendo cirurgia na sua sala? Beleza, você vai dar continuidade àquela cirurgia. Não está tendo cirurgia na sua sala? O que você vai fazer? Vamos lá. Como funciona a escala mensal do centro cirúrgico? As salas cirúrgicas, elas são muito cansativas, tá? Então, como funciona? A gente tem salas para cirurgias eletivas, que são cirurgias programadas, tá?
Cirurgias eletivas são aquelas cirurgias programadas em que o paciente não corre risco de morte e pode se aguardar. Por exemplo, uma cirurgia plástica, uma cirurgia de hemorroida, é uma cirurgia eletiva. É catarata, Se professora. não tiver uma hemorroida. Oi? E cirurgia de catarata também? Não, né? Cirurgia de catarata é uma cirurgia eletiva. É uma cirurgia eletiva porque pode se programar, entendeu? Cirurgia de urgência é aquela cirurgia onde o paciente precisa operar, não pode aguardar, mas ele tem um período entre 24 a 48 horas para ser operado. Exemplo, uma apendicite, uma colecistectomia, que é uma vesícula, uma fratura de fêmur em idoso. Essas são cirurgias de urgência. Cirurgia de emergência, estou só adiantando a próxima aula, tá, gente? Cirurgia de emergência é aquela cirurgia que não pode aguardar de jeito nenhum, senão o paciente pode morrer. Exemplo, baleado no peito, chega muito no hospital que eu trabalho, o paciente levou 4, 5 tiros no peito, tá jorrando sangue. O paciente às vezes chega pra gente lá, do jeito que ele chegou lá no pronto-socorro, eles já sobem com ele, porque ou é preparar o paciente ou é o paciente morrer. Então, isso é uma cirurgia de emergência, o paciente corre o risco de morte. Então, as salas de centro cirúrgico, elas funcionam. Nós temos salas que são divididas para cirurgias eletivas e temos salas que são divididas para cirurgias de urgência e emergência, tá? Então, é um centro cirúrgico que tem 10 salas, por exemplo. Aí vai ser de acordo com o hospital. Vão ser 6 salas para cirurgias eletivas e 4 salas para urgência. E aí, como que vai ser essa escala? Geralmente, para não cansar o circulante de sala, a escala roda semanalmente. Exemplo, a Vitória está na sala 1 essa semana e a Aline está na sala 2 essa semana, tá? Semana que vem vai rodar. A Vitória vai para a sala 2, a Aline vai para a sala 3. E aí vai rodando semanalmente, para não cansar. Entenderam essa parte? Sim. Sim. Então, beleza. Essa parte é crucial vocês entenderem. Pode ser, a escala pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Se o hospital decidir que você vai ficar um mês inteiro só por conta de cirurgia de alta complexidade, cirurgia cardíaca, cirurgia de coluna, cirurgia neurológica, cirurgia de transplante, um mês inteiro você vai ficar ali naquela sala extremamente cansativa. Mas geralmente não fazem isso porque fica realmente muito puxado. Você circular primeiro uma cirurgia cardíaca, depois você ir lá e circular um transplante, ou então você ficar o mês inteiro numa sala de urgência de um hospital de trauma, por exemplo. Toda hora tá chegando trauma. Toda hora chega fratura exposta, ou chega baleado, ou chega esfaqueado, ou chega machadada, ou chega paulada, ou chega grande queimado. Então, é cansativo. Então, aí, os hospitais, eles preferem fazer essa escala semanal. Entendida a escala? Você vai chegar no plantão, o que você vai fazer? Você vai conferir a checagem de todos os aparelhos que são fixos da sua sala. Aqueles aparelhos que eu mostrei lá no vídeo. Quais são os aparelhos fixos? Deixa eu ver se eu coloquei uma imagem aqui, mas eu acho que eu não coloquei. Quais são os aparelhos que são fixos? O painel de gases, que é de controle do anestesista para funcionamento do carrinho de anestesia, a gente precisa do painel de gases. Então, é aquele painel que fica atrás do carrinho de anestesia que eu mostrei no vídeo. Ar comprimido, oxigênio, óxido nitroso, não pode, a vácuo, não pode estar tendo vazamento nesse painel de gases. Por quê? Se estiver vazamento, professor, uso de um... Oi. Só voltando um pouquinho, uma coisa que eu não entendi, essa escala nas salas do centro cirúrgico,
É só entre os técnicos ou os enfermeiros também fazem? Geralmente é um enfermeiro para cada 5 salas, tá? Então, tá. é um enfermeiro assistencial mais um gerente de setor. Tá. Então, a escala é entre os Ele técnicos. A escala é entre os técnicos. O enfermeiro ele fica por conta de supervisionar e ainda tem um enfermeiro gerente de setor. Alô, obrigada. Nada. Por que não pode ter o vazamento no painel de gases? Tem um aparelho que vocês vão ter uma aula só sobre isso, que se chama eletrocautério. É um aparelho que faz cirurgia, eletrocirurgia com eles. Esse aparelho, ele solta faíscas na hora que está sendo utilizado. Se tiver tendo um vazamento de gás, na hora que ele estiver sendo utilizado e soltar uma faísca, corre-se o risco de ter uma explosão. Então, por isso que a gente tem que chegar e observar se está tendo algum vazamento. Se tiver tendo algum vazamento, a gente tem que comunicar para o enfermeiro, que é o supervisor do setor, para que ele possa solicitar a manutenção que realize a correção desse vazamento, ok? Vamos conferir o carrinho de anestesia, as condições que estão, tanto de higiene, e aí a gente confere tudo, tá, gente? Confere funcionamento, confere condição de higiene da sala. Como que seu colega está te entregando a sala? Está limpa? O colega falou que limpou, mas e aí? Ele limpou realmente? Ele fez a desinfecção de acordo? Vocês vão aprender comigo o que é desinfecção concorrente, o que é desinfecção terminal. Ele fez a desinfecção de acordo? Fez a desinfecção do jeito que deve ser realizada? Não, olha só, tem uma mancha de sangue aqui, ó, na mesa cirúrgica. Chama o seu enfermeiro e mostra para ele. Não, você não vai estar dedurando o seu colega, você só vai estar mostrando que foi feita uma limpeza porcamente, não foi feita uma limpeza adequada. Confere-se o kit de intubação. Gente, isso é primordial, pelo amor de Deus. Isso não é só no centro cirúrgico. Qualquer setor onde vocês forem trabalhar, confiram se o kit de intubação está preparado. Kit de intubação, o que é? O cabo de laringoscópio, mais a lâmina de laringoscópio, mais os tubos. Você tem que conferir se esse cabo e essa lâmina estão funcionantes. Na hora que você montar, a lâmina tem que ligar. Por quê? Ah, professora, mas o paciente que vai ter na minha sala vai ser uma cirurgia de bloqueio, vai ser uma RAC, aquela que fura na coluna. Tá, mas e aí? Se esse paciente parar durante a cirurgia e precisar intubar ele urgente, você vai sair correndo pelo meio do corredor para pegar um kit de intubação? Não. Toda sala cirúrgica tem um kit de intubação, justamente por isso, porque a cirurgia, gente, é imprevisível. O paciente entra bem conversando com você, ele pode ter uma parada decorrente de uma complicação. O paciente de fratura de fêmur, por exemplo, ele pode ter uma parada devido a uma complicação de embolia. Manipulou lá, fez a tração, soltou um êmbolo sanguíneo ali. Professora, oi. Mas aí toda vez que entra no centro cirúrgico, tem que olhar se está tudo certo com esse kit? Toda vez que você chega no seu plantão, você tem que fazer essa conferência da sala. E não é só o kit, a conferência toda. Conferir se os equipamentos estão funcionando. E toda sala, gente, toda sala cirúrgica, ela tem um checklist. O que é um checklist? É um caderninho que está lá escrito aparelho de anestesia. Aí você vai colocar funcionante ou não funcionante, F ou NF. Aí tem o do plantão diurno e tem o do plantão noturno. Todos os hospitais hoje, depois que foi implantado o protocolo de cirurgia segura pela OMS, lá em 2008, todos os hospitais têm esse checklist de segurança. E aí vem mostrando tudo que você testou, tá? E aí esse kit de intubação, todas as vezes que você chegar para o plantão, você tem que conferir. Eu ainda sou muito mais chata. Eu, Adriana,
Para minha segurança, quando eu estou circulando, e eu falo por quê? Eu fui técnica em enfermagem, eu sou técnica em enfermagem, eu sou enfermeira. Eu chego no plantão, eu confiro. Se teve uma cirurgia geral na minha sala, eu precisei utilizar, depois que eu lavei, fiz a desinfecção, eu confiro novamente. Então, tudo isso eu faço. É segurança minha. Se esse paciente parar, quem vai passar aperto não é o anestesista, não é o enfermeiro que está lá fora, não é o cirurgião que está em campo. Quem vai passar aperto sou eu. O médico vai cobrar. Não, mas você que é circulante da sala, como que não está funcionando o kit de intubação? Ele vai cobrar de mim, que eu que sou circulante, eu que sou responsável pela sala. Então, todas as vezes vocês confiram. Confiram o funcionamento do foco, o funcionamento da mesa cirúrgica, façam toda essa conferência, tá? E aí, depois que você fez essa conferência de condições de higiene da sua sala, condição dos equipamentos, nós vamos nos atentar para o mapa cirúrgico. O que é um mapa cirúrgico? Nossa, de calor. O mapa cirúrgico é um documento que ele é feito todos os dias pela secretária administrativa do centro cirúrgico. Esse mapa cirúrgico, nele estão programadas as cirurgias eletivas para aquele dia em questão. Esse aqui, ó, eu fiz para mostrar para vocês, tá? Não é assim, tá, gente? Esse aqui eu que fiz. Então, por exemplo, eu esqueci de colocar a sala. Faltou a sala. Então, vamos supor que aqui, ó, sala A. Então, lá na sala A, às 7 horas da manhã, está agendada a dona Maria José. A dona Maria José tem 65 anos, é uma cirurgia de períneo com o doutor X e a anestesia que está programada para ela é uma anestesia RAC. Então, a Aline está lá escalada na sala A. A Aline já sabe que a primeira cirurgia do dia dela é uma períneo, uma perineoplastia. O que ela vai fazer? Ela vai providenciar materiais de acordo com essa cirurgia que está programada para a sala dela. Mas, professora, eu estou começando a trabalhar agora nesse setor, o que eu vou arrumar? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todos os hospitais têm denominações para as caixas cirúrgicas. Sejam elas caixa grande, caixa pequena, caixa média. Caixa 1, caixa 2, caixa 3. Caixa A, caixa B, caixa C. São as denominações. Todo hospital, seja ele informatizado ou seja ele ainda no formato de papel, ele tem uma pasta que vai vir descrevendo tudo que tem em cada caixa, tá? Então, nós temos as caixas básicas. O que são as caixas básicas? São as caixas que vocês vão conhecer comigo. É caixa que toda cirurgia vai precisar de uma. Então, tem as caixas básicas, que podem ser para grandes cirurgias, para cirurgias de médio porte, para cirurgias de pequeno porte, tá? Então, essas caixas são caixas com materiais básicos, que precisa para toda cirurgia. E temos as caixas específicas. No caso da cirurgia da Aline, ela vai precisar de uma caixa básica, de médio porte, mais uma caixa específica de perineoplastia, porque essa paciente vai fazer uma cirurgia de perineoplastia, tá? Então, o que a Aline vai deixar na sala? Ela vai deixar uma caixa média, mais uma caixa de períneo. E tá falando que a anestesia dessa paciente vai ser uma anestesia raquidiana. A anestesia raquidiana é a anestesia que dá na coluna, que vocês vão aprender comigo. É a mesma anestesia que faz para cesariana e para outras tantas cirurgias que precisam para o paciente perder a mobilidade de membros inferiores, né? A partir de L4 para baixo, L2, L4 para baixo, tá? Então, a Aline já viu que é isso que vai estar. Ela vai preparar a sala dela de acordo com o que está prescrito lá no mapa, né? Mas eu estou começando, eu não sei, não tem importância. Pergunta, gente. E aí ela vai lá na farmácia e vai pegar o material de farmácia. Vai pedir o funcionário da farmácia, me dá o material para RAC? Aí o funcionário da farmácia vai dar para ela o material que é específico para RAC, que eu não vou entrar em detalhes aqui, vai ser na aula de anestesia. Quando o cirurgião ou o instrumentador chegar, para adiantar a sua vida, você pode perguntar: quais os fios cirúrgicos que você quer?
E aí ele vai falar, eu quero um cromado 2 zeros, um Vicryl, um nylon. Ele vai falar para você quais os fios, tá? Como é uma cirurgia de períneo, a gente já sabe que essa paciente vai precisar ficar na posição ginecológica, aquela mesma posição que a gente faz para parto, para preventivo de mulher. Então, ela já vai providenciar as perneiras e deixar na sala. Tudo que você puder adiantar para deixar nessa sala, você vai adiantar. Dúvidas até aqui, gente? Não. 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 Ok. Aí, o que é esse AS, professora? Significa que a seguir essa perineoplastia, lá na mesma sala A da Aline, tá agendada a Paula Maria. A Paula Maria vai fazer uma cesariana. É a mesma coisa. Aí, ela vai pegar uma caixa de cesariana mais o material de rack. Para quê? Para poder fazer essa cirurgia. Então, como que funciona, gente? Chegou, conferiu sua sala, montou a sua sala, teve a cirurgia, nós vamos entrar mais embaixo. Isso aqui é só para vocês entenderem como que funciona um mapa cirúrgico. Reparem que no último aqui, ó, que está uma RTU de próstata. O que é uma RTU? Retirada de tumor de próstata, tá, gente? Vocês vão ver muitas coisas assim em abreviadas, tá? Então, RTU significa retirada de tumor. Sempre que vocês virem RTU, é retirada de tumor, tá? Reparem que tem uma observação aqui, ó, que vai utilizar a torre de vídeo. É um equipamento que não é um equipamento fixo da sala, é um equipamento móvel. Então, eu vou ter que ir lá na guarda de equipamentos e trazer essa torre de vídeo para a sala, ok? Então, mapa cirúrgico, ok. Após a conferência do mapa, após você ter montado sua sala, você vai providenciar as caixas, os materiais para anestesia, prover materiais de farmácia solicitados pelo instrumentador. O instrumentador cirúrgico, gente, ele sempre chega antes do médico. Sempre ele vai chegar meia hora antes. Por quê? Para ele organizar, para ele pegar fio, para ele pegar dreno, para ele ver se os materiais estão ok, se ele precisa de algum material a mais. Então, ele vai te solicitar esse material, tá? E se você for trabalhar como instrumentador, já tenham isso em mente. Você sempre tem que chegar antes do seu cirurgião, para você poder organizar, para você poder já pedir, olha, eu vou precisar de um fio cromado 2 zeros, eu vou precisar de um Vicryl 1, de um Prolene 2, você já vai adiantar a vida do... Vou precisar de um dreno suctor, você já vai adiantar a vida do circulante ali, ajudando ele, tá? Então, sempre chegue antes do seu cirurgião. E aí, feito isso, você vai ligar para o setor, tá? No mapa cirúrgico também tem que ter, faltou no meu mapa, mas o mapa cirúrgico também tem que ter o setor onde o paciente está internado, tá? Vai ligar para o setor, esse paciente tem que estar entre 30 minutos a 1 hora antes da cirurgia no centro cirúrgico, para que a gente possa ir recebendo esse paciente, tá? E vai solicitar que o setor leve esse paciente para o centro cirúrgico. Tá? Chegando no centro cirúrgico, nós vamos receber esse paciente lá na porta. O ideal é que quem receba seja o circulante da sala. As primeiras cirurgias dá tranquilamente para a gente fazer isso. A primeira cirurgia das 7 da manhã e das 13. Já as outras não tem como. Aí quem recebe é quem é o funcionário da RPA mesmo. Por quê? Porque o circulante da sala vai estar ocupado com o outro paciente na sala. Tá? Que a gente sempre pede antes, né? Então, tá terminando uma cirurgia, a gente já pede o próximo paciente da outra cirurgia. E ele fica aguardando para entrar na sala de pré-operatório. Então, a gente vai receber esse paciente cordialmente, vai se apresentar, olha, eu sou a enfermeira Adriana, ou então eu sou Adriana, eu vou acompanhar o senhor durante a sua cirurgia, e aí nós vamos começar as nossas conferências, tá? Primeira coisa de tudo, você vai confirmar com o paciente. Não fala assim, o senhor é o seu João? Não. Qual que é o nome do senhor? Pergunta, porque você perguntando, você está forçando o paciente a te informar o nome dele.
Confere o nome do paciente com ele no prontuário e na pulseira de identificação. Se o paciente não tiver com a pulseira de identificação, cobre do setor de pré-operatório de onde ele está vindo. Ele tem que estar com a pulseira de identificação, tá, gente? Isso é protocolo. Paciente nenhum pode ficar dentro do hospital sem pulseira de identificação, em setor nenhum, tá? Confere se todos os exames estão no prontuário, se o preparo foi realizado de acordo com o prescrito, se foi realizado medicação pré-anestésica, se foi realizado banho, se foi retirado adornos, e aí adornos entra pulseira, anel, relógio, prótese dentária, prótese ocular, lente de contato. Às vezes o paciente vai para o centro cirúrgico com lente de contato e o centro cirúrgico fica com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Essa lente vai ressecar. Quem usa lente eu não uso, né? Mas quem usa lente fala que resseca. Então, confere se foi retirado todos os tipos de adornos, tá? Se o paciente está em uso de roupa íntima, não pode, porque tem um aparelho que chama eletrocautério. Se tiver com o uso de roupa íntima com nylon, pode ter queimadura, então a gente pede que retire, tá? É importante informar para o paciente isso. Se ele está com camisola cirúrgico, tá? Certifica com o paciente que ele sabe a qual procedimento ele será submetido. Às vezes, o que acontece? O hospital particular, a gente não tem tanto isso, mas o hospital público, às vezes o médico só chega lá na enfermaria e fala assim: ô, Thalita, leva o seu José para o bloco para mim. O paciente chega lá no bloco sem saber o que ele vai fazer. Já cansei do paciente virar para mim e falar assim: minha filha, o que eu estou fazendo aqui? O paciente não sabe o que ele foi fazer no centro cirúrgico. Aí, se isso acontecer, você chama o anestesista, o enfermeiro e o cirurgião. Doutor, seu paciente está perguntando o que ele está fazendo aqui. Eles ficam com a cara desse tamanho, mas é verdade, ué. Não informou para o paciente, não informou para a família não sabe por que está acontecendo que o paciente está ali no centro cirúrgico. O paciente precisa saber por que ele está ali, por que ele vai ser operado. É direito dele, tá? Conferir o acesso venoso, lembrando que para centro cirúrgico, o acesso venoso deve ser um acesso venoso calibroso. O que é isso? Com gelco grosso. Porque se tiver uma intercorrência, precisar desse paciente ser hemotransfundido, um gelco fino não vai nos atender. Então, se ele chegar com um gelco mais fino, você vai ter que realizar a troca desse gelco e funcionar com um gelco mais calibroso, tá? Transferir o paciente da maca para a mesa cirúrgica em bloco, tá? E aí nós vamos realizar a monitorização multiparâmetros. Vocês já estudaram sobre monitorização? Não. Não. Em fundamentos? Então tá. A monitorização multiparâmetros no centro. Tá. A monitorização multiparâmetros no centro cirúrgico funciona da seguinte forma. Nós, da enfermagem, nós vamos realizar a cardioscopia, que é essa aqui, que a gente vai colocar no peito do paciente. No próximo slide eu vou mostrar. Eu acho que tem um microfone ligado. Não, todos desligados. A saturação de oxigênio, que é esse segundo parâmetro, ele vai me mostrar o percentual de oxigênio que tem circulante no paciente naquele momento. Foi muito falado agora na época do Covid, o paciente está saturando abaixo de 92, o paciente está saturando 85, 87, por isso que ele foi entubado. Ficou muito conhecido esse parâmetro agora. Vamos realizar a PNI. O que é PNI, professora? Pressão não invasiva, então nós vamos colocar o aparelho de pressão. Esse aqui é o percentual de... Ai, meu Deus. Percentual de oxigênio mais para paciente intubado, tá? Então, esse aqui é só quando o paciente está intubado que a gente coloca, tá? E esse aqui é a respiração e a temperatura. Deu para entender direitinho aqui? Vou passar para o próximo slide, para vocês verem. Ô, professora. Então, como que a gente realiza? Professora. Oi.
quando o técnico tá no bloco cirúrgico, tipo assim, só pode sair depois da cirurgia, né? Não fica, tipo assim, saindo para ir em outro Não lugar e voltar, não. É sai de só. dentro da sala. Não, não. Ah, Se você precisar sair de dentro, tempo falando isso mais para frente. Se você precisar sair de dentro da sala, você vai pedir um colega seu ou seu enfermeiro supervisor para poder te substituir. Você não pode sair sim. da sala e deixar a sala abandonada. Porque Tipo, tá todo você, mundo em campo, todo mundo externo. Pode falar. tipo, você está querendo ir no banheiro, no horário que está Sim. fazendo. Pra vo- Aí você precisa ir imediatamente. Aí você tem que conversar com o enfermeiro que está lá. Você tem que pedir alguém para ficar para você. Tem que pedir alguém para ficar para você. Você não pode abandonar a sala. Por quê? Tá todo mundo em campo, o paciente está anestesiado. Se você sai, esse paciente começa, por exemplo, a desaturar, a saturação dele começa a cair, o paciente tem uma parada, ou você saiu e na hora o cirurgião precisou que você abrisse um fio cirúrgico, ou uma compressa, ou teve uma intercorrência, ele vai começar a gritar dentro da sala, vai começar a te chamar Giovanni, Giovanni, e ninguém vai entender nada do porquê que você saiu e abandonou a sala. Então, a gente não pode sair da sala de forma nenhuma e deixar a sala sozinha. Para você sair, você tem que pedir um colega que não esteja tendo cirurgia na sala dele no momento, para que ele fique na sua sala para você. Ô, Thalita, você pode ficar aqui na sala para mim um pouquinho, para mim ali tomar um café, para mim ir no banheiro, para mim fazer um xixi? Aí você pode sair. Nesse caso, sim. Fora isso, você vai ter que segurar lá, nem que você esteja com diarreia, você tem que segurar até que alguém possa te substituir. Fora sim, isso, você não entendi. pode sair de jeito nenhum. Mas para frente tem falando isso. Então, gente, a monitorização nossa funciona assim, ó. A gente faz a cardioscopia. A cardioscopia é essa monitorização que a gente coloca no peito, tá vendo? A PNI, que é a pressão não invasiva, mais o oxímetro, que é o aparelho do dedinho. Então, o paciente chegou para vocês transferiram ele para a maca, vocês já podem fazer essa monitorização. Por quê? Nenhum anestesista vai anestesiar um paciente sem essa monitorização, tá? Para se anestesiar o paciente, tem que estar monitorizado e já tem que ter aferido a primeira pressão, tá? Entendido sobre monitorização? Sim, eu entendi. Ok. Passado isso, nós vamos começar a preencher o SAEP. O que é o SAEP, professor? Isso é de comer ou de beber? O SAEP é o formulário do centro cirúrgico nosso da enfermagem. Então, vocês aprenderam lá em registros, né, de enfermagem, que o relatório vocês têm que escrever, né? Paciente, consciente, orientado, verbalizando, orientado em tempo e espaço, couro cabeludo. Aprenderam tudo aquilo lá, né? No centro cirúrgico, o nosso relatório ele é todo sistematizado em formato de checklist. Paciente consciente, confuso, torporoso, comatoso. Vem em forma para você marcar. Não ficou muito bom aqui, mas na hora que vocês abrirem o PDF, dá para ver melhor. Aí você vai preencher com o nome do paciente você vai escrever data, hora e idade. E aí você vai vir preenchendo. Esse aqui é um exemplo, tá, gente? Cada hospital faz de acordo com a sua necessidade, tá? Cada hospital faz de acordo com a sua necessidade, tá? Não quer dizer que todo hospital vai ser igual, tá? Mas o que todo hospital tem igual é isso aqui, ó. Para que isso, professora? Eu vou marcar onde está o acesso venoso, eu vou marcar onde está a minha placa de eletrocautério, eu vou marcar onde eu coloquei o coxim. Então, isso aqui eu vou marcar, tá? Então, no centro cirúrgico, como a gente escreve
escreve muito, são muitos os formulários, vocês vão ver que são vários os formulários que a gente preenche, o nosso relatório ele tem que ser um relatório mais dinâmico, mais rápido. Anestesia, RAC, geral, peridural, bloqueio. Aí você vai marcar um xizinho naquela que foi. Paciente fuma, sim ou não? Bebe, sim ou não? Tem alergia, sim ou não? Se sim, qual? Tem um espaço para você colocar. Já fez cirurgia anteriormente? Sim ou não? Se sim, tem um espaço para você colocar qual? Faz uso de algum medicamento? Sim ou não? Se sim, qual? Tem todos esses espaços. Então, o relatório do centro cirúrgico, ele é mais dinâmico, ele precisa ser um relatório mais rápido, porque são muitas as coisas que a gente anota e são muitos os papéis que a gente preenche no centro cirúrgico. Então, a gente precisa de algo mais rápido. Deu para entender? Sim. Sim, deu para entender. Aí, enquanto a gente está aguardando lá a equipe chegar, você vai adiantando seus papéis, porque é muito papel, viu, gente? Vai preenchendo o que dá para você preencher. Quando o anestesista chegar, você vai auxiliar ele a realizar a anestesia. Então, tá, Adriana, nós vamos fazer uma anestesia RAC. Vamos me auxiliar aqui na RAC. Não vou entrar em detalhes, que nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Mas eu vou abrir o material, vou dispor o material para o anestesista, ele vai pegar e eu vou posicionar o paciente para que ele realize a anestesia. E no mesmo tempo que eu estou posicionando o paciente, eu já estou tranquilizando. Olha, seu José, nós vamos agora sentar para poder fazer a anestesia do senhor. Eu preciso que o senhor colabore com o doutor. Tenta manter as costas relaxadas, como se o senhor estivesse bem cansado. Se o senhor puxar, se o senhor pular, o senhor está com uma agulha nas costas. Vai conversando com o paciente. Nesse momento, a gente tenta transmitir a calma para o paciente, tá? Após a anestesia, nós vamos posicionar esse paciente de acordo com o que o cirurgião pedir. Eu quero operar esse paciente em decúbito lateral. Então, nós vamos posicionar esse paciente de lado, vamos colocar coxins, acomodar esse paciente para que ele não tenha nenhuma lesão de decúbito, tá? Nós vamos ter uma aula sobre isso. E vamos certificar de que não teve nenhum deslocamento lá da monitorização, que o paciente seja confortável. Fornecer materiais para o instrumentador e para a equipe cirúrgica, dentro da técnica correta, de acordo com o que eu informei para vocês. Anotar impressos próprios todos os materiais utilizados. Posicionar a placa dispersiva do eletrocautério. O que é isso? É um aparelho que tem, então ele tem uma placa específica dele que a gente posiciona, e nós vamos ter uma aula sobre isso, tá? Aí a gente tem que tomar cuidado para que ela não se desloque, porque se ela se deslocar, esse paciente pode ter uma queimadura. E aí, ó, é a Mayra que perguntou, né? Isso, foi eu que perguntei. Durante todo o procedimento, aí, Mayra, ó, durante todo o procedimento, permanecer dentro da sala, atentando-se a possíveis intercorrências ou queixas do paciente. Uma queixa muito comum de paciente, principalmente paciente submetido a RAC, náusea. Professora, mas o anestesista não tem que ficar dentro da sala cirúrgica? Sim, mas nem sempre ele fica. Às vezes ele precisa sair para avaliar um paciente que está lá na RPA, que foi operado, teve alguma intercorrência, está queixando dor. Então, ele não vai ficar dentro da sala cirúrgica o tempo inteiro. Aí ele vai virar para você e vai falar assim, Mayra, eu vou ali avaliar um paciente, você fica aí, não sai. Lógico que você não vai sair, né? Aí o paciente vai começar a reclamar. Ô, enfermeira, eu não tô bom, não. Não tô bom, não. Aí você vai olhar, o paciente está hipotenso. E aí ele começa a vomitar. É uma intercorrência. Se você não estiver na sala, como é que vai ser isso? Por isso que a gente não pode sair da sala em momento nenhum. Porque esse paciente ele pode ter uma intercorrência a qualquer minuto. O paciente pode ser uma cirurgia simples, gente. Pode ser uma perineoplastia, que é uma cirurgia super simples, que fez uma RAC, foi lá, suturou, fez tudo tranquilo, mas ele pode fazer uma hipotensão, pode ter um sangramento e piorar de uma hora para outra e você não está dentro da sala. Então, você só vai sair da sala se tiver alguém para te substituir. Ou quando a cirurgia terminar e estiver limpando para a próxima cirurgia.
Prover e prever materiais e equipamentos solicitados pela equipe cirúrgica e anestésica. Manter a ética e respeitar o paciente atendido sob seus cuidados, tá, gente? Então, isso é extremamente importante. Fotos dentro do centro cirúrgico só podem ser retiradas com autorização da instituição e do paciente. Para você retirar a foto do paciente, tem que ter um documento dele assinado, autorizando, e um documento da instituição. Você não pode comentar casos de pacientes, tá? Pode comentar, tipo assim, igual teve um baleado, mas aí você não comenta o nome. Mas até isso é falta de ética, tá, gente? Não pode comentar casos de pacientes, muito menos tirar fotos. Manter a ética, respeitar a privacidade, então sempre... Professor. Oi. Maricele, é o seguinte, e se, por exemplo, se for a pessoa, a mãe acabou de ter o neném e pedir para a gente tirar uma foto com o celular dela, pode? Pode. Nesse caso, pode. Hoje em dia, em centro obstétrico, né, os acompanhantes são permitidos, né? Então, eles tiram. Os próprios acompanhantes tiram, tá. A não ser quando eles desmaiam. Aí, quando eles desmaiam, a gente que tiram, né? Porque às vezes acontece do pai cair lá desmaiado. Acontece muito. Acontece muito. Aí a gente acaba tirando. Mas nesse caso aí, você pode tirar, porque a mãe te pediu autorização, e eles até morrem de agradecer para você depois, tá? Porque é um momento muito bonito também. E é com o celular dela, né? É com o celular dela. Com o celular dela pode, ou do marido, tá? Mas agora os acompanhantes estão podendo entrar, o pai, a mãe, algum acompanhante está podendo entrar e acompanhar. Eles entram no momento que o bebê vai nascer. Quando eles não desmaiam, eles que tiram. E manter a privacidade, né, gente? Lembrar de tirar a roupa do paciente somente no momento que ele estiver anestesiado já e coberto lá, igual eu mostrei para vocês que a gente faz aquela cabaninha. Principalmente idoso. Idoso tem muita vergonha, muito medo de ficar exposto. Então, mantenha a privacidade desse paciente. Às vezes, no centro cirúrgico, a gente esquece um pouquinho de manter a privacidade do paciente. Vai tão no automático, a gente já vai arrancando tudo e esquece de manter a privacidade desse paciente. Então, a gente precisa manter essa privacidade. Então, antes de se realizar a sutura final do paciente, antes de fechar a cavidade, seja barriga, seja perna, onde está fazendo a cirurgia, o que a gente deve fazer? Realizar a contagem de compressas. Então, doutor, só está terminando de fazer a cirurgia? Peraí, vamos contar quantas compressas que tem aqui. Por que isso, gente? Para evitar eventos adversos como corpos estranhos. Então, a gente vai contar. Se eu abrir 4 pacotes de compressa, cada pacote tem 5, tem que ter 20 compressas. Então, os lixos de centro cirúrgico, eles são divididos e a gente tem um lixinho específico para as compressas. Por quê? Porque no final, você, como circulante de sala, você vai ter que contar quantas compressas tem ali. Doutor, eu contei aqui, tem 18. Tem quantas compressas em cima da sua mesa? Tem 2. Então tá certo, o senhor pode fechar o paciente. Eu abri 5 fios, então tem que ter 5 agulhas. Tem quantas agulhas aí? Só tem 3. Então procura que tem que ter mais 2, porque eu abri 5 fios. Então essa contagem é uma regra do checklist de cirurgias de segurança de cirurgia segura da OMS, que é obrigatório, todos os hospitais estão fazendo, tá, gente? Isso deve ser feito, tanto de compressa, de fio cirúrgico, de instrumental, a gente tem que realizar essa conferência para evitar eventos adversos como esquecimento de corpos estranhos. Ainda tem? Muito raramente acontece, mas pode acontecer, tá? Após o término da cirurgia e realização do curativo, nós vamos retirar os campos molhados do paciente, anotar o horário de término da cirurgia, transferir o paciente da mesa cirúrgica para a maca, realizar as anotações finais, tá? E encaminhar o paciente ao setor de recuperação pós-anestésica, tá?
RPA, vamos repassar ao funcionário se teve alguma intercorrência, o paciente vomitou, teve hipotensão, foi preciso hemotransfundir esse paciente durante a cirurgia. Se teve algum tipo de intercorrência, se não teve, não precisa repassar, tá? Aí nós vamos retornar para a sala cirúrgica e vamos proceder à limpeza, seja uma desinfecção terminal ou uma desinfecção concorrente, que vocês vão aprender comigo o que é. Vamos realizar a contagem final de instrumentais, aí a gente tem que contar todos os instrumentais, todas as caixas cirúrgicas, elas vêm com a quantidade de instrumental que tem, e no final da cirurgia nós temos que contar, olha, essa caixa ela tem 32 peças, então no final da cirurgia tem que ter 32 peças na mesa. Então a gente realiza essa contagem antes de encaminhar esse material para a CME. Vamos retirar os instrumentais da mesa, certificando de dar destino aos materiais perfurocortantes. Então, tomar cuidado com lâmina de bisturi, com agulha de fio de sutura, com agulha comum que às vezes eles utilizam, com agulha de dreno. Tem alguns drenos que vêm com uma agulha grande, então tem que tomar cuidado na hora que você está retirando para você não ter nenhum tipo de acidente, tá? E aí você vai desprezar no local que é adequado, que é a caixa de perfluorocortante. Não manda com o material perfluorocortante para o CME, senão você vai fazer um funcionário do CME ter o acidente lá, tá? As pinças vão ser encaminhadas com as cremalheiras abertas, então a pinça ela vai aberta, tá? Para o setor de CME. Nós vamos aprender sobre o CME, que é um setor muito bacana também. Algumas instituições possuem seu POP. O que é POP? Protocolo Operacional Padrão. É um descritivo de todo aquilo que você faz. Exemplo, POP de punção venosa. Vem descrito tudo que você faz. Separar material. Aí quais são os materiais? Bandeja, com algodão, com álcool 70, com gel com scalp, com luva de procedimento, com garrote, aí vem descrevendo toda a técnica que você deve fazer. O POP é isso. Então, quando vocês ouvirem falar em POP, POP é isso. Ele vem descrevendo a técnica de cada procedimento. POP de lavagem de mãos, POP de banho de leito, POP de banho de aspersão, POP de higiene oral, POP de higiene de couro cabeludo, POP de administração de medicação endovenosa. Então, tudo que a gente faz, gente, o enfermeiro, ele tem que fazer um POP sobre aquilo. Então, no centro cirúrgico, a gente tem POP para tudo. Na CME, então, que é muito mais complexa, tem POP para tudo também. Então, toda instituição tem os seus POPs que vão determinar o que deve ser feito. Então, em algumas, tem o POP que vai determinar que devem ser aplicados produtos nos instrumentais antes deles serem encaminhados ao setor de expurgo da CME. O setor de expurgo, gente, é o setor onde chega o material sujo, tá? Então, se na sua instituição tem um POP que fala que você deve aplicar algum saneante, algum tipo de desinfetante antes de mandar esse material para o CME, você vai fazer. Se não tiver, você só vai colocar na caixa tampada e encaminhar para o setor de expurgo, e o pessoal do CME vai buscar para poder realizar a limpeza e o processo de lavagem e desinfecção, tá? Todo instrumental deverá ser transportado em caixa própria com tampa. E aí nós vamos proceder à desinfecção concorrente ou terminal, a limpeza da sala, né, dos mobiliários e equipamentos. Vamos acionar o funcionário de serviços gerais para limpeza do chão e recolhimento de roupas, conferir mapa cirúrgico qual a próxima cirurgia programada para a sua sala e realizar a montagem de acordo. Não para, né, gente? Então, você fez a primeira cirurgia, o próximo médico já vai estar ali buzinando no seu ouvido. Vamos, agiliza, porque tem cirurgia para entrar, Então, ele já vai estar ali buzinando na sua cabeça para você poder agilizar, para ele poder entrar para a próxima cirurgia dele. Então, professora, por uma parte deve ser estressante, né? O médico enchendo o saco, falando, cobrando, né? Exatamente. Gente, o centro cirúrgico é um setor muito gostoso de trabalhar. Eu sou apaixonada com o centro cirúrgico, mas é um setor estressante, porque você não para.
É igual o Giovanni falou. Ah, mas eu quero ir no banheiro, eu vou ficar segurando? Vai, você vai ficar segurando até a hora que algum filho de Deus puder te tirar, porque você não vai poder sair se ninguém puder te tirar, você vai ter que ficar ali, ó, segurando até alguém ir ali te tirar. E no final da cirurgia, você ainda vai ouvir uma piadinha, tipo assim, nossa, você tá morcegando para a cirurgia não entrar na sua sala, você está enrolando. A gente ainda ouve esses tipos de piadinha, porque tem que ser tudo muito dinâmico, muito rápido, porque mapa cirúrgico principalmente de instituição particular, é 13, 15, 20 cirurgias por dia, dependendo da quantidade de cirurgia que tem. Então, é muita coisa, mas é um setor muito gostoso de se trabalhar, é um setor que eu recomendo para todo mundo. Para mim, é um dos melhores setores que tem para trabalhar dentro do hospital. É o que eu mais me identifiquei. Alguma dúvida, gente?